Graça e paz, irmãos. Estou muito contente de estar aqui. Que bom. Já sem voz, né? Cada culto, cada encontro tem sido extraordinário. O apóstolo outra vez me ajudou muito. Eu acho que ele é proposital. Na última vez ele tinha me avisado uma semana antes. Nessa vez ele me avisou na quarta. Para ser totalmente dependente. Irmãos, e na última mensagem que o Senhor permitiu cooperar com os meus irmãos, eu falei que eu ia contar um testemunho, o nosso testemunho de família. E eu juro para vocês que eu busquei as escrituras, didático como eu gosto de ser, preparar um sermão. Juro para vocês que não deu certo. Não preparei um sermão. Mas o Senhor colocou uma palavra em meu coração. Mas não uma palavra que foi de quarta para cá. Foi algo que o Senhor tem queimado desde que eu cheguei aqui. Então eu quero compartilhar com os irmãos. E eu quero que os irmãos tenham paciência para poder me ouvir. Porque eu acredito que a minha história e da minha esposa e do meu filho, da nossa casa, e eu posso até dizer da nossa família biológica, ela foi afetada de uma forma muito grande. Eu quero compartilhar porque eu acredito, o Senhor vem falando comigo que muitos dos irmãos que estão aqui, é possível estar passando por esse mesmo processo. Então talvez o que eu vou compartilhar seja algo que nós já ouvimos toda semana, talvez todos os dias nas mesas, mas eu quero dizer que para mim, o que o Senhor colocou nos meus lábios hoje, é muito importante para mim e para a minha família, e eu quero que os irmãos possam beber e comer disso. Então põe amor às palavras que eu vou liberar, que o Senhor colocou dentro de mim, que está me queimando por dentro, está me descontrolando, irmãos. E eu sou uma pessoa que luto com o controle, e o Senhor tem me descontrolado nisso. Então abre a sua Bíblia, por favor, Gênesis capítulo 2. Deus te use aí, irmão, poderosamente, viu? Os irmãos que quiserem cooperar, fica à vontade, viu, irmãos? Me ajuda aí. Gênesis capítulo 2, eu vou ler o texto um pouco extenso, versículo 1, posso ler, irmãos? Assim os céus, a terra e todo o seu exército foram acabados. E havendo Deus acabado no dia sétimo a obra que fizera, descansou no sétimo dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia sétimo, e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. Estas são as origens do céu, da terra, quando foram criadas, no dia em que o Senhor fez a terra e o céu, e toda planta do campo que ainda não estava na terra, e toda erva do campo que ainda não brotava, porque ainda o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, e não havia homem para lavrar a terra. Vou repetir essa frase: não havia homem para lavrar a terra. Um vapor, porém, subia da terra e regava toda a face da terra. Formou o Senhor o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente.
E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, ao lado oriente, e pôs ali o homem que tinha formado. O Senhor Deus fez brotar da terra toda a árvore agradável à vista, e boa para a comida, a árvore da vida no meio do jardim, a árvore do conhecimento do bem e do mal. E saiu um rio do Éden para regrar a terra, e dali se dividia e se tornava em 4 braços. O nome do primeiro era Pison. Este é o que rodeava toda a terra de Ávila, onde há ouro. E o ouro desta terra é bom. Ali o bidélio e a pedra sardônia. E o nome do segundo rio é Gion. Este é o que rodeia toda a terra de Cush. O nome do terceiro rio é Eudequel. Este é o que vai para o lado oriental da Síria. E o quarto rio é Eufrates. E tomou o Senhor Deus o homem, e o pôs no jardim do Éden, para lavrar e guardar. E tomou o Senhor Deus o homem, e pôs no jardim do Éden, para o lavrar e o guardar. E ordenou o Senhor Deus o homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque o dia em que dela comerdes, certamente morrerá. E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma ajudadora idônea para ele. Havendo, pois, o Senhor Deus formou da terra todo animal do campo e toda ave do céu, e os trouxe a Adão, para este ver como lhe chamaria. E tudo que Adão chamou a toda alma vivente, assim foi o seu nome. E Adão pôs o nome a todo gado, e às aves do céu, e a todo animal do campo, mas para o homem não se achava ajudador idôneo. Obrigado, Senhor. Esse texto é muito lindo, porque eu vejo o Senhor colocando coisas no seu devido lugar, da sua maneira, conforme Ele tinha planejado. Nós já vimos o apóstolo ministrar aqui sobre a pericorese, uma dança perfeita da triunidade. Eu imagino isso, Dani, eu fico imaginando como será esse lugar de perfeição, de sabedoria, de satisfação, de amor que habitava ali. E a partir daquele lugar, daquela comunhão perfeita, daquele lugar extraordinário, daquele lugar único, o Senhor começa a criar todas as coisas. E o Senhor diz que Ele vai criando sol, estrela, terra. E é interessante porque a terra recebe uma palavra, produz a semente, e ela obedece à palavra que o Senhor a mandou. Você pode cortar a terra, você pode passar veneno, você pode passar a máquina, mas ela vai produzir semente, porque ela tem uma palavra. Você faz uma represa no meio do nada, de repente, meu irmão, pode ir lá, tem cará lá. Da onde veio? Porque a água tem uma palavra. Tudo está em ordem. Mas a Bíblia diz que havia semente na terra, mas ainda não tinha chovido. Por quê? Porque o Senhor ainda não tinha feito o homem para lavrar ou para cultivar. E a palavra cultivar, ela tem um derivado de culto. Quando nós cultivamos, então nós cultuamos. E essa palavra cultivar e guardar, ela está permeando no meu espírito, ela está permeando sobre mim, e eu não consigo falar de outra coisa, irmãos. E é interessante porque o Senhor vai relatando tudo isso, até que Ele então cria todas as coisas. Ele cria o jardim, Ele põe ali o Éden, Ele cria o homem e põe o homem no jardim e diz: agora você vai lavrar e cuidar, ou guardar. E Ele trouxe todos os animais, e para mim, aparentemente parece que o fazer de Adão era colocar o nome aos animais, era como um ministério, era como um lugar,
como eu posso usar a palavra? Era uma estratégia de Deus, que enquanto ele estava ali se movimentando no jardim, ele estava recordando de quem Deus era. Por quê, irmãos? Eu quero parar aqui e fazer uma pequena adendo. Quando os animais, aquela criação, aquele lugar, olhava para Adão, ele percebia a imagem e a semelhança do Criador. É por isso que todo o jardim se submetia. Ele olhava para Adão e ele percebia que Adão era essa imagem. No entanto, que lá em Marcos, capítulo 1, versículo 12, a palavra vai dizer que Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto e tentado, e ele estava entre as feras, e nada acontecia com ele. Por quê? Porque agora esse homem, Jesus, que estava entre as feras, ele não tinha o pecado, ele era a expressão do Criador. Então essa fera, ela tinha que se submeter. Isso me encanta, isso. Essas conexões me abalam. Eu fico vendo quanto mais nós somos parecidos com esse Criador, com esse Cristo, o quanto mais as coisas que estão ao nosso redor, elas começam a se submeter ao Criador, e ela começa a voltar tudo para o seu devido lugar. Uau! Aleluia! Isso é bom! Mas sabe, irmãos, Adão se envolveu tanto em cuidar e dar nomes aos animais, que a Bíblia diz que na viração de dia o Senhor vinha. Mas é interessante, eu posso, pelo texto, pensar nos meus pensamentos, que Adão se envolveu tanto com aquilo que Deus tinha mandado ele fazer, que era dar nome, que era se envolver com aquilo, que ele se envolveu tanto que Eva estava longe, conversando com a serpente. Eu percebo no meu intento aqui do meu coração, que Adão se envolveu tanto, Zé, mas tanto, e ele tinha tanto prazer de fazer aquilo, que quando Jesus veio, ele se tornou indiferente. Ele estava tão envolvido com aquilo que Deus tinha mandado ele fazer, que ele se tornou indiferente com a presença do Senhor no jardim. E ele permitiu que aquilo que estava abaixo da sua autoridade, Eva, e tudo que estava ao seu redor, começaram a dar ouvido àquilo que é exterior ao jardim, aquilo que não é parte da perfeição do Senhor, aquilo que era o deleite do Senhor, que era a serpente. E aqui eu vou parar o texto para me contar o nosso testemunho. Em 2017, nós recebemos uma palavra. 2007, nós recebemos uma palavra para ir para a Europa, para a Espanha. Um casal novo, de jovem, apaixonado, e nós deixamos tudo e fomos para a Espanha. E a palavra era que nós íamos abrir igreja na Espanha. E nós chegamos lá e nós não perdemos tempo, irmãos. Na casa do Wellington e da Ana, um casal, nós começamos a reunir pessoas, e rapidamente nós fomos para um prédio, nós fomos para outro prédio, até que nós estávamos com um prédio gigantesco, cabia 300 pessoas sentadas. Mas quanto mais eu mudava de prédio, Zé, mais eu me afastava e eu me tornava indiferente. E o meu coração, ele foi se tornando arrogante. Segunda igreja maior brasileira de Madrid, e aquilo me tornou alto os meus olhos. Eu já comecei a almejar que eu queria colocar uma igreja em cada cidade da Europa, que eu ia ser o pastor presidente daquele lugar, e que agora quem ia mandar aqui era eu. Eu me perdi colocando nome em animais. Eu amei tanto cultivar e guardar da minha maneira, porque quando nós chegamos lá, pastor Isaías, eu já tinha a igreja perfeita. Eu já sabia como começar, como é que ia fazer a primeira etapa, a segunda etapa, porque eu já sabia, eu aprendi isso aí, me ensinaram bem, então eu já sabia como fazer. Então eu tinha que ir para um prédio pequeno, lotar esse prédio, aí eu tinha que ir para outro prédio maiorzinho, aí eu tinha que ir para outro prédio, aí faz pizza, faz isso para pagar. Eu já sabia fazer. Mas cada vez que aquilo que o Senhor tinha pedido para mim fazer ia crescendo, ia se desenvolvendo, ia multiplicando, e eu achava que aquilo era bom, cada vez eu estava me afastando mais, eu estava me tornando mais indiferente com a presença. Mas eu não estava traindo a minha esposa, eu não estava roubando
o dízimo dos meus irmãos. Não, eu só esqueci daquele que pediu para que eu fizesse aquilo. Sabe, irmãos, eu contemplo isso nos nossos dias, pastor Isaías. Aí o Senhor teve que nos pegar em Espanha, gerar toda uma situação para que nós tivéssemos que voltar para o Brasil com o coração decepcionado. Poxa, eu planejei que eu ia colocar uma igreja em cada cidade da Europa, já estava até esquematizado no papel, eu desenho tudo, irmão. Às vezes não dá nada certo, mas eu desenho tudo de novo. E cada vez eu estava ficando mais longe do Senhor. Então nós fomos para Costa Marques, uma cidadezinha pequena. Lá eu conheci a Dodô e o Ti. E lá, da mesma forma, um pouquinho de pessoas, e de repente esse trem explodiu, irmã. E foi ficando grande. Aí, a arrogância do homem Fábio. Comprei um papel e desenhei uma igreja para 2.000 pessoas sentadas. 2 andares, Lagoinha Church, Costa Marques. Eu estava fazendo aquilo que Deus mandou eu não escutei, irmão. Vocês estão aí? Senhor, cura os irmãos da mudez agora, em nome de Jesus. Eu estava fazendo aquilo que Deus mandou eu fazer. Aparentemente aos olhos de todo mundo, uau, pastores de todo lugar, cara, vem para cá, o que você está fazendo nesse fim do mundo? Vem para a capital, vem para o lugar grande, você é um monstro ao meu coração. E cada vez, profeta, eu estava me afastando mais dos meus devocionais. Eu escutava o Senhor me chamando, mas eu não ia, porque eu estava muito ocupado, cara. Eu tinha que visitar, eu tinha que fazer isso, eu tinha que fazer aquilo, eu tinha que ler mais um livro. Era 5 livros por mês, por quê? Porque eu tinha que ter argumento no meu sermão. Ele tinha que ter grego, aramaico, ele tinha que ter ponto 1, ponto 2, tinha que ter ilustração, ele tinha que acabar o culto, meus irmãos. Uau, que palavra, pastor! E durante a semana meu coração inflava mais. Então o Senhor teve que gerar outra situação, porque você não aprendeu nada, mano. Me levou para Colorado. E lá da mesma forma, pastor Isaías, o planejamento no papel, vai ser assim, com 3 anos. Quando eu entrei na cidade, eu olhei para uma faculdade, eu disse, meu amor, nós vamos comprar essa faculdade. E adivinha? Compramos a faculdade. Maior igreja de Colorado. Explodiu, aniversário de cachorro, chama a igreja. O pastor Fábio para orar. Aniversário do papagaio, chama o pastor Fábio para orar. E aquilo foi crescendo. Mas eu estava cada dia. Sabe, irmãos, talvez você está aqui nessa noite. Você tem um trabalho aqui. O Senhor te chamou para servir. Eu não vou colocar trabalho para você servir. Mas cuidado, irmão. Talvez você está tão enfiado em servir, e você está fazendo aquilo que o Senhor mandou, cara. Mas cada dia você está se tornando mais indiferente com Ele. Você está se afastando dEle, cara, porque se for necessário, não deixa fazer o que o Senhor fez conosco. Aí fomos expulsos da comunidade a qual nós éramos pastores, da convenção. Fomos para a igreja do amor. O nome é bonito. Só que ali algo já tinha afetado a gente, profeta Lari. Não era, sabe, eu ia para o culto, 3 anos, eu dizia, Senhor, que esquisito. Lari, eu li mais 2 livros, eu rabisquei mais a Bíblia. Senhor, eu tenho um sermão bom, os irmãos são bons, mas está faltando algo, Senhor. Mas eu não conseguia perceber, irmãos. Talvez você está aqui, irmão, está tudo bem para você, você está convivendo entre nós, nos grupos, que legal, cara. Mas eu não sei se você está sentindo o que eu senti, algo que doía por dentro. A alma chorava, e mesmo entre os irmãos. Com 1 ano de igreja do amor, a pastora tem um sonho, com uma placa. Adivinha a placa, irmãos? Vejo que você é profeta, pastor Fábio. Com a Tameon. A gente não entendia muito bem o que a Tameon ia fazer, se ia assumir lá, e a gente, pelo menos no meu coração, eu já tramei isso.
Falei, Tamion, vem, assume aqui, eu vou para Cacoal, fico com ele um tempo e vou abrir igreja lá em Cacoal. Por quê? Porque eu já sei, eu já desenhei o ponto 1, ponto 2, ponto 3, depois multiplico, vou para um templo maior e tal. E aí, irmão, vai ser church e Cacoal e acabou. Church. Como a gente tem um coração arrogante, né, irmãos? Soberbo. E quando nós chegamos, teve uma palavra do AP que afetou muito eu e a pastora. Ela disse que e olha que é bem contraste, né? E eu acho que ele acertou sem perceber. Nós éramos lobos fora da matilha. Aí ele prega ovelhas entre lobos. Eu falei, cara, eu acho que eu era lobo mesmo. A gente sempre foi solitário. Então nós chegamos em Cacoal e a primeira coisa que eu fui fazer, irmãos, abri um grupo na minha casa. E foi bom. Juntamos gente rapidinho. Porque sempre foi assim. Nós abrimos 7 igrejas assim, um grupinho em casa e o trem vai crescendo. E eu me envolvi com aquele grupo de novo. E eu me fechei para Tamion. Eu estava entre vocês 1 ano e pouco, mas eu não conseguia perceber a essência da casa, aquilo que realmente os irmãos carregavam por dentro e não por fora. A gente percebe por fora, mas o que há dentro é um tesouro que só estando aqui, só participando e sendo afetado agressivamente é que nós vamos sentir de fato. Então eu comecei a andar entre vocês. Primeiro culto que eu vim, essa mensagem eu já preguei lá. Aí, ó, tá vendo? Os irmãos falam igual a eu aí, ó. Ó, esse hino aí, ó, tá vendo? Aí eu também danço igual a eles, ó. Tá vendo, Deus aí? Não tão ruim não. Caraca, mano, olha a palavra igualzinho eu pregava lá. Tô tentando brincar para não chorar, irmão, que eu tô segurando o choro, tá? E aí o primeiro dia, o Dani subiu aqui no final do culto com o microfone. E o Dani falou uma palavra que me rascou por dentro. Me fez sangrar aquele dia como eu nunca tinha sangrado. Eu já tive muitas experiências com o Senhor, de fato, mas nunca eu tinha sangrado por dentro. O Dani pegou o microfone e ele falou uma frase: o Senhor não tem problema com o pecado, mas Ele tem problema com a indiferença. Meu Deus, deu vontade de dar uma voadeira com os 2 pés no peito do Dani, colar ele na parede ali. Porque, irmão, quantas vezes eu estava naquela igreja grande, pastor Isaías, o culto acontecendo, e eu sentindo ali que a presença de Deus estava, mas eu estava com um caderninho contando quantos irmãos tinha faltado no culto. Faltou, tá vendo? Por isso que não cresce espiritualmente, não vem na igreja, faltou aí. Aí eu subia para pregar. A única coisa de mais especial estava no lugar, mas eu era indiferente com ele. Eu era indiferente com os meus irmãos. Muitas vezes eu dizia assim: ei, eu vou lá sim, tá? O irmão fazia pãozinho, bolo, e eu não ia. Eu era indiferente com o corpo. E aquele dia o Senhor me fez ver, Dani, através das suas palavras, do teu coração, o quanto eu era indiferente com a presença do Senhor. Eu estava como Adão, dando nome para animais, fazendo aquilo que o Senhor pediu para que eu fizesse, mas eu estava esquecendo da melhor parte. Eu estava esquecendo dele, que me pediu, que é só a partir dele que todas as outras coisas vão acontecer. Mas como eu não estava nele, eu estava indiferente com ele, as outras coisas iam do jeito que eu empurrava, do jeito que eu fazia, da minha maneira, porque dava certo. A arrogância do nosso coração é muito grande, irmão. Porque a gente aprendeu no seminário, fabricaram a gente. Eu não fazia porque eu era ruim, fazia porque era a única coisa que eu tinha visto. Porque eu não olhava o meu pai. Jesus dizia: eu faço porque eu vejo o meu pai fazendo, mas eu não via o meu pai fazendo. Eu era indiferente com o meu pai.
E aquilo começou a sangrar, Zé, dentro de mim. Eu falava: Senhor, eu quero te encontrar nos livros, eu quero te encontrar em tantos lugares, mas o Senhor está aqui, e eu não consigo te perceber, a ponto de eu ajoelhar para orar, irmãos, e eu orar 1 hora e não sentir a presença do Senhor. Eu não senti as lágrimas nos meus olhos, eu não senti meu coração rasgar. Aquilo foi muito forte para mim. A vida na vida, sendo tocado. E aí o Senhor começou a falar conosco: filho, eu precisei tirar tudo de você. Eu te dei uma palavra para você ir para um país. Eu precisei tirar o país de você. Depois eu precisei tirar a convenção que você congregava. Depois eu precisei tirar a igreja que você pastorava. Depois eu precisei tirar o púlpito que você pregava. Depois eu precisei te colocar em um lugar que aí, irmão, foi para acabar de matar. Até então o Dani tinha dado só um porrete na barriga. O apóstolo deu na muleira. Eu em crise com o meu grupo, vai virar uma igreja, mas não pode virar uma igreja, porque a pastora dizimou. Eu não me vejo pastoreando em Cacoal, eu não me vejo. É lindo isso, os irmãos estão vindo, o Tuca, o Luiz, e todo mundo está aqui, é gostoso os estudos, mas eu não me vejo. Aí um dia Deus monta uma estratégia, leva o apóstolo Fabinho lá em casa. Aí eu contei tudo, as minhas frustrações e tal, e eu fui tentar me justificar. E aí o apóstolo olhou para mim e falou assim: sabe, pastor Fábio, eu vejo que você é um mestre, e eu vejo que você é bom, cara, mas você fala demais. Você fala demais, mano. Senta e escuta, ouve o coração dos seus irmãos, deixa eles tocar em você, cara. Você está 1 ano e pouco com a gente, mas você não faz parte, você não se abre. Que aquele jeito dele, quem conhece o jeito do apóstolo? Achei que era só eu. E aí eu já estava desmontado, chorando. Aí o Fabinho conta o testemunho dele. Vocês já sabem como é que o Fabinho faz com o coração deles, né, irmãos? Fabinho, capítulo 1, versículo 16. Ele abriu a Bíblia dele e ele contou o dia que ele entregou a vida dele na mão do apóstolo. Disse: cara, cuida de mim, da minha família. Naquele dia, chorando na mesa, eu disse: Senhor, irmãos, eu preciso de ajuda. Não foi, família? Cara, cuida de mim, cuida do meu coração, cara, me ajuda. Só que sabe o que é diferente, cara? É que Paulo diz assim: eu deixei todas as coisas para alcançar e para conhecer a Cristo. Não, Jesus teve que tirar todas as coisas para que eu possa ver Ele. Então, se você está aqui nessa noite, irmãos, talvez o que eu estou falando não é nada novo, mas para mim isso é muito importante. Será que o Senhor vai ter que tirar coisas da sua frente para você poder olhar e ver Ele? Será que o Senhor vai ter que te tirar tudo para que você olhe para Ele e diga: Senhor, agora eu te vejo? E sabe, irmãos, os irmãos começaram a afetar radicalmente a minha vida. Cara, aquele dia quando os irmãos saíram de lá, eu estava igual uma pena, porque eu tinha abrido o meu coração. Eu tinha dito: me ajuda, fala comigo. Se eu tiver errado, pode meter os 2 pés, não fica com carinho não, pode falar, porque eu preciso ser transformado, porque eu preciso encontrar Ele, eu preciso viver a verdade, eu preciso viver essa essência que rasga por dentro. Eu disse: apóstolo, me ajuda, Fabinho, me ajuda. E eu comecei a falar para os irmãos, toda vez que eu disse: irmão, me ajuda, irmão. Eu perguntava: meu irmão, o que tem que mudar em mim? Fala para mim, o que eu preciso mudar? Aí um outro dia o Fabinho, pregando, trouxe uma mensagem: dilatai-vos os vossos corações, porque o nosso coração está dilatado. Eu disse: Senhor, como é que faz isso? Como é que dilata o coração, meu Deus? E as coisas foram acontecendo, irmãos. E é interessante porque a Isabelle pregou um sermão e ela fala de pedras que se afiam. Eu falei: meu Deus,
Eu tentei ser o construtor totalmente errado. O Senhor teve que me trazer para ser pedrinha de novo, para ser afiado outra vez. E um dia eu fiz uma pergunta para alguns irmãos. Eu disse: irmãos, quando você olha para Tameon, o que te faz ver a esse? O que te faz? E eu perguntei para alguns pastores, e o Josa disse uma frase para mim que me cortou de novo. Ele disse: a Tameon para mim é um lugar de segurança. É um lugar onde eu posso abrir toda a minha caixa de erros na mesa, e eu não serei chacota, mas eu serei a oportunidade dos meus irmãos ser Cristo na minha vida. Se eu faltar hoje, Fábio, a minha família e os meus filhos estarão amados e cuidados até melhor do que eu. Eu falei: meu Deus, o que é isso? Isso me afetou, irmãos, porque quantas vezes perdido, longe, dando nome, fazendo aquilo que Deus tinha mandado eu fazer, mas eu queria fazer da minha maneira, sem Ele. No meio de uma multidão, a gente se sentia só, órfão. Então nós fechamos o nosso grupo, mas mesmo assim, alguns meses eu não consegui ir para a comunhão, meus irmãos, por causa do hábito errado que a gente tem. Você está aí, irmão? Chacoalha o irmão aí, que tem uns dois que... irmão, tranquilo. Fala para ele assim: vai piorar, pode ficar tranquilo. E as palavras todos os dias, pastor Agi, iam me cortando, até que eu comecei a me abrir para a comunhão. Eu comecei a ser propositivo. Em momentos que eu estava no desespero, meu irmão, eu passava na padaria, comprava um pacotinho de pão e saía de casa em casa, a casa aberta eu entrava. Teve uma vez nós saímos, vamos parar lá na casa do Elias. Ele estava de bobeira sentado na frente, eu falei: ferrou, se lascou, vou entrar aqui mesmo. E foi top demais, irmãos, porque todos os dias eu comecei a ser propositivo na comunhão. Talvez nós podemos estar, Vinícius, na casa do Senhor, fazendo o que o Senhor mandou fazer, mas indiferente com a presença. E eu acredito que essa palavra, ela é continuação daquela que o Dani ministrou para nós, uma devoção. Mas eu não conseguia ter devoção sem antes tirar tudo que estava nos atrapalhando. E não era algo errado que nós estávamos fazendo, era o que o Senhor mandou, porém sem Ele. E esse é o nosso maior desafio daqui, queridos. Hoje eu me sinto parte. Hoje eu já não consigo ter mais nada. E eu falo isso com muito temor no meu coração, irmão. Eu não consigo, pastor Isaías. Eu estou aqui porque o apóstolo me deu a palavra, mas se não me desse, eu não queria estar aqui. Eu só queria estar aí. Sabe, irmãos, vocês não estão entendendo. Talvez é porque, pastor Isaías, a gente convive tanto no meio disso. É comer pudim todo dia. Vai chegar um momento que o pudim ele começa a se tornar muito natural. Vocês não estão entendendo, irmãos. Vocês estão afetando uma geração. Nós estamos afetando. Então nós não podemos parar. Nós não podemos desanimar. A nossa oração tem que ser: Senhor, tira de mim tudo que está me afastando desse lugar. Eu quero começar a partir do Senhor. Eu quero começar a partir de contemplar a Ti. Agora, querido, quando eu estou na presença, que eu contemplo em vocês o Cristo, a imagem e a semelhança do Senhor, diga: é daí, ó. É desse ponto que a gente tem que começar. Mas Adão se perdeu nele mesmo. Ele se apaixonou tanto por o que ele fazia, e esqueceu de se apaixonar pelo aquele que pediu para que ele fizesse.
Então eu quero dizer uma frase aqui, do meu testemunho da pastora Dayana. Nós somos muito gratos por essa casa. Nós temos um pouquinho de cada um, dos gritos da profeta, do abraço do pastor Isaías que quebra a coluna, do coração do Fabinho, do amor do Dani, do Zé, da Isabelle, da Su. Meu Deus, eu fiquei apaixonado de vir no restaurante. Irmãos, nós precisamos olhar para isso e dizer: isso tudo é bom, mas Senhor, a tua presença sempre será melhor. Você está sentindo algo queimado dentro do seu coração, querido? Talvez você está longe ainda, você sempre senta longe, você sempre está longe da como. Eu quero dizer para você que esse negócio que você está sentindo dentro de você é Ele dizendo: eu estou tirando coisas, eu estou removendo coisas, para que você venha para perto, porque só aqui tem cura. Nós somos muito bons, irmãos, para fazer o que o Senhor mandou. O Senhor não quer que nós façamos nada a partir se não for dEle. Então, se você está aí hoje, querido, eu quero dizer para você: faça como nós, não deixe o Senhor tirar tudo, porque dói muito. Pastor Clebinho, uma coisa é você deixar, outra coisa é Ele tomar aquilo que você mais amava, para que você possa se apaixonar de novo por Ele. Mas sabe, querido, eu deixaria tudo de novo se fosse preciso, ou até mais, ou nunca mais ter nada daquilo que eu já tive, nunca mais ter a posição que eu tive. Eu só quero não sair desse lugar onde eu encontrei. Sabe, ontem nós fizemos só uma reunião para comer carne, irmão. Irmão, o céu foi afetado ontem com o lugar onde nós estávamos. Os irmãos podem testemunhar, o céu foi afetado. Nós começamos a cantar nos corinhos, o Merção é bom nisso, né? Só das antigas, anos 80 e 90. Irmãos, mas aquilo foi tão gostoso. Ver irmãos que no culto às vezes não conseguem nem fechar o olho, pulando, saltando, porque a presença do Senhor estava lá, e nós não fomos indiferentes com ela. Nós não fomos. Nós não fomos indiferentes com ela. A presença veio e disse: Senhor, é o dia todo aqui, se for preciso. E o que eu percebi, eu fui afetado por dentro, irmãos, vocês não têm noção. Eu fui rasgado por dentro. E hoje algo queima no meu coração, irmãos. Eu ando todo dia e eu falo: Senhor, ontem mesmo eu estava no carro com a minha esposa dizendo: meu amor, nós não podemos perder isso. Nós não podemos perder isso, esse lugar onde parece, profeta, que a gente sempre está atrasado. Parece que a gente sempre tem pouco. Um lugar que parece que a gente está assim: cara, eu estou tão longe ainda. Senhor, sabe um lugar onde a gente precisa, cara, onde eu quero conhecer o Senhor. Que o Senhor gere no nosso coração um incômodo, irmão. Que o Senhor gere em nós algo tão extraordinário, pastor Isaías, que as nossas patentes caiam, que a nossa fama caia, que a gente perca tudo se for preciso, irmãos, mas que o lugar onde Ele está, o lugar onde Ele é nesse lugar que eu quero me encontrar. Eu quero ser achado nele. Se você também quer, irmão, então levante as suas mãos e diz para Ele: esses dias atrás, até compartilhei com o Rafa, eu vi como a árvore da vida, e muitas folhas, e vinha o vento, e quando vinha o vento, as folhas voavam para longe.
mas elas estavam verdinhas, e quem comia essas folhas, elas eram curadas, como no livro de Apocalipse. Só que o que era interessante, que logo que o vento passava, as raízes profundas, elas sugavam a seifa, e outras folhas verdes novamente brotavam, frondosa, e outra vez vinha o vento, e o vento era necessário para curar as nações, mas as raízes eram necessárias para gerar essas folhas. E o Senhor falou para mim, como Tameon, existem muitos lugares no mundo assim, mas Tameon é essa árvore, que tem muitas folhas, mas as raízes foram cultivadas e guardadas. Há um culto de estar ligado no mais profundo, para que essa vida venha, e as folhas que estão indo, eu não sei se vocês estão entendendo, elas estão curando as nações. Então eu declaro, e eu gostaria que você levantasse as suas mãos para a gente orar, e dizer: Senhor, nós queremos ser essas folhas. O vento, irmão, que está vindo, ele não é para destruir a gente, ele não é para matar a árvore, ele é para dizer: olha, essas folhas já estão verdes, mas elas estão verdes porque elas estão cheias da seifa da vida, porque foi cultivado e guardado. E ela vai voar para as nações, ela vai voar para as casas, para os bairros, e todos que se alimentar dessa vida cultivada de uns aos outros, de vida na vida, eles serão curados e sarados no nome do Senhor Jesus. Senhor, nós queremos esse lugar, nós queremos esse lugar, Senhor. Nós queremos ser as folhas, mas nós nunca queremos desconectar da raiz. Para onde essas folhas estão, elas estão levando um cheiro suave, e esse cheiro é a sua presença, Senhor. Em nome de Jesus. Pode sentar, querido. Eu quero ser didático só numa parte da minha mensagem, eu quero terminar. Se eu tiver errado, depois os presbíteros podem me corrigir, mas eu quero ser didático em uma parte da minha mensagem, de como eu percebi a vida de Cristo entre nós. Amém, irmãos? O irmão Zé, ele no livro dele, ele me ensinou que essa vida se chama Lelon, que é uns aos outros. E eu estou apaixonado por aquele livro, já li 2 vezes e estou... Mas eu aprendi que cultivar e guardar e cultuar esse Senhor, eu vou dividir em 3 mesas. Alguns dizem que o sacerdócio, ele ministra ao Senhor, ministra aos irmãos e ministra ao mundo. Mas eu só quero usar didaticamente mesa. Eu aprendi que se nós fôssemos traçar aqui didaticamente, a primeira coisa que nós fazemos, e nós não devemos perder, é a mesa do Tameon, do secreto. E eu começo a imaginar, porque quando o Senhor está falando comigo, é como se viesse desenhos na minha mente, no meu coração, e para mim traduzir isso. É como se nós entrássemos em um lugar, longe de tudo, mesmo que tudo estivesse, e o Senhor vem, e nós cultivamos aquela mesa e guardamos ela para que ninguém entre nesse lugar. E essa mesa é a mesa que o Senhor vem nos servir com o pão e o vinho, que é Ele mesmo. E ali nós bebemos dele, nós comemos naquele lugar secreto, aonde Ele nos alimenta, que é o lugar onde Ele disse que nós não devemos sair jamais. E ali o Senhor nos dá a nossa porção desse pão e desse vinho. Mas existe uma segunda mesa que nós praticamos aqui, irmãos, e é nítido, e eu vejo isso, que é a mesa dos santos. É onde, quando nós vamos para essa mesa, e aí quando nós se encontramos nas casas ou nos parques, aí vem o irmão com um pedacinho do pão, que a porção do pão dele vem e coloca na mesa, vem outro irmão com um pedacinho do pão e coloca na mesa também,
e ali nós dividimos esse pão, e nós começamos a comer um dos outros, aquela porção que o Senhor deu. Parece que, irmão, nós já ouvimos isso aqui muitas vezes, mas eu quero, no nome de Jesus, ministrar nessa noite para que você entenda o quanto é importante nós estarmos no secreto, comendo de Cristo, aquele pão que Ele reservou, a porção minha, mas não esquecer que entre os irmãos nós precisamos compartilhar, e essa mesa, ela é uma mesa maravilhosa, ela é uma mesa onde as revelações, a cura, a restauração, onde eu sou afetado. Nessa mesa eu digo: irmão, me afeta, irmão, pode falar, toca em mim, pastor, pode me afetar, é difícil para mim, eu sou arrogante, eu sou orgulhoso, mas me ajuda. Você não está entendendo o quanto isso é importante, meu irmão. E é pecado quando eu não venho para cá, pastor, porque eu não permito o meu irmão ser curado com a porção que o Senhor me deu. Então, quando você não está indo, irmão, você está pecando, porque eu estou retendo a cura dos meus irmãos. Sabe, eu entendo o João, irmão, porque muitas das vezes eu só precisava deitar no colo de alguém para dizer: cara, eu estou quebrado. Mas aí, quando eu saía com aquela sacolinha de pão, eu chegava na casa de alguém e tinha um pão vivo para mim comer. Eu vi o sorriso no olho do meu irmão, eu vi as dificuldades do meu irmão, e pela misericórdia do Senhor eu tinha uma palavra para dar, cara. E eu saía de lá porque desgraça que eu sou, moço, estava tão ruim, e eu ainda liberei uma palavra para o meu irmão, e meu irmão me curou. Só que aí tem algo mais poderoso, pastor, que aí eu chamo da terceira mesa, a mesa para servir o mundo. Só que agora, profeta, eu não vou só com a minha porção para o mundo, eu vou com a devoção do Dani, eu vou com o coração do pastor Isaí, eu vou com o amor do irmão, eu vou com a euforia do Zé, eu vou com a visão da profeta, eu vou. E quando eu chego no meu trabalho, ou no meu carro, ou dando aula, eu já não tenho só a minha porção de ensino, eu tenho o coração, mas eu também tenho a devoção, eu tenho tudo, e está tudo ali em mim, porque eu comi na mesa dos meus irmãos. Então eu peguei isso para mim, eu digo: cara, vou falar com as minhas minhocas da minha cabeça, são 3 mesas, cara, é a do secreto, eu tenho que ir para lá, é lá que o Senhor vai me servir, mas eu preciso comer, porque eu não tenho monopólio com Jesus. Jesus deu um pouquinho para cada um de nós, cara. Isso é muito poderoso, irmãos. Sabe, eu percebo, e aí, desculpa, alguém pode me corrigir, é uma essência que nós carregamos: nunca deixar esses 3 lugares, sempre estar disponível para que o mundo venha comer. A destra da comunhão, a devoção. Sabe, irmãos, quando nós saímos da casa do irmão ontem, estavam os vizinhos tudo nas portas. Eu falei: toma, capeta, se lascou. Nem a polícia veio, meu irmão, porque se viesse, convertia todo mundo. Todo mundo pulando e dançando. Sabe o que era? Era a mesa dos santos. Na mesa dos santos há liberdade, na mesa dos santos a alegria, a dança, a profecia, a oração, a cura. É nesse lugar, pastor Isaías, que nós não podemos sair. Sabe por quê, irmãos? Pastor Regi, a gente vai ter que ir lá no mundo. Muitas das vezes eu vou para o mundo só com a porção que eu tenho, ou talvez nem com a porção do lugar secreto. Eu vou sozinho, da minha maneira. E aonde talvez você está aqui frustrado, machucado, dizendo entre você mesmo: estou abandonado. E na verdade não é isso, irmãos. Eu falei muito isso, mas um dia eu fui propositivo. Então, se você está aqui nessa noite, eu quero usar as mesmas palavras do pastor Fabinho. Nosso coração está dilatado para você. Nosso coração está desesperado para trazer você para esse lugar, porque quem está nesse lugar tem um desespero. É verdade ou não, irmãos? É verdade ou não, irmãos? Quem está nesse lugar olha para todos e diz: cara, vem para cá, mano, vem para cá. É Noé dizendo: vai chover. A gente quer gritar para todo mundo: tem um lugar de segurança, tem um lugar onde nada mais a gente sente falta.
Talvez você está entre nós e ainda não conseguiu encontrar esse lugar. Nós estamos aqui com os braços abertos, irmão. Eu vou ser ousado nessa noite, mas eu quero que você ouça e ponha amor nas minhas palavras. Eu encontrei esse lugar, cara, e foi por muito pouco tempo, que eu sei que o Senhor já está nos enviando, mas eu quero te pedir que você saia do seu lugar correndo agora, desesperado, para esse lugar, porque esse lugar é o lugar da comida. Sim. Queridos, antes de você sair do seu lugar, queria pedir para a pastora Daiane vir aqui à frente. Pastor Fábio, faz favor. Eu quero dividir essa palavra em 2 momentos. Faz favor aqui, meu amigo. Em 2 apelos. O primeiro, o pastor Fábio abriu o coração dele conosco, confessando uma particularidade da sua vida ministerial, dos seus processos. E eu quero convidar os profetas da casa para virem também, por favor. Pastor Adi, vamos orar aqui por eles. Nós queremos, como igreja, liberar perdão para vocês. Irmãos, há uma palavra que está se cumprindo hoje. O Senhor traria ministros de vários lugares que seriam restaurados, curados. Começa a orar por essa casa, por essa família, irmãos. Começa a derramar amor sobre eles. Pai, como igreja nós queremos abençoar e perdoar a pastora Daiane e o pastor Fábio. Senhor, como igreja nós abençoamos o Caio, abençoamos esta casa pastoral. Nós liberamos eles em amor. Sejam curados, sejam restaurados, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Marca, Senhor, um novo tempo. A partir da coragem de abrirem o coração, de exporem a nudez, nós clamamos: venha sobre eles, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Para que ainda cura, Senhor, que haja cura onde eles passarem, onde o Senhor os enviarem, que eles não se percam nos seus afazeres mais, que eles não se percam em seus afazeres mais, mas agora como um novo homem, uma nova mulher, restaurados em Cristo, posicionados ministerialmente, posicionados no corpo de Cristo, eles sejam cura para as nações, pois a tua palavra diz que aquele que é nascido de Deus é como o vento. E assim como ele disse, Senhor, aqui na sua palavra, que o vento batia na copa das árvores, na copa desta grande árvore, e levava as folhas, e as folhas eram cura para as nações. Nós liberamos o teu filho nesta hora, nós liberamos essa casa nesta hora, para que eles curem as nações, eles curem as nações, daquilo que eles foram curados, eles curem as nações, em nome de Jesus. Nós os abençoamos. A raiz, o Senhor precisou cortar a raiz, você precisou cortar a árvore,
Você precisou cortar a árvore, porque eles precisavam crescer para dentro, eles precisavam crescer para baixo. Eis o momento, eis a hora, chegou o momento dessa árvore começar novamente a crescer para cima, a crescer para cima. Eis o momento dessa árvore começar a crescer para cima. E nós como igreja nos colocamos como esteio, nos colocamos, Senhor, em nome de Jesus, como aqueles que vão dar todo o suporte necessário para que eles vão. Mas agora eles não vão sozinhos, eles não vão com um desenho, eles não vão com nada disso, eles não vão com um plano ministerial, eles vão com a tua palavra, e eles vão na autoridade do corpo, eles vão na autoridade do corpo de Jesus Cristo, em nome de Jesus. Alguns líderes, diáconos, poderiam vir abraçar esse casal de pastor aqui. Líderes. Agora você, meu irmão, que entendeu essa palavra e o seu coração estava semelhante ao dele, e hoje quer se arrepender, fazer um concerto com o Senhor, verdadeiramente se sentar à mesa, eu quero convidar você para vir aqui à frente, para a gente orar por você. Ministros, nos ajude a interceder por esses irmãos. Pai, nós oramos por cada um dos seus filhos nessa manhã. Nós queremos sentar na mesa do secreto, na comunhão com o Senhor, na mesa da comunhão com os meus irmãos, na mesa da justiça. Em nome de Jesus, nós queremos cultivar e guardar sem arrogância, sem presunção, com nosso coração dobrado ao Senhor. Nós não queremos trocar a intimidade contigo, os afazeres pela tua presença. Nós não iremos trocar. Nós queremos a sua presença, e nós queremos a mesa da comunhão. Por isso hoje nós colocamos o nosso coração diante do Senhor, para que o Senhor venha sobre nós, como já estava durante todo este culto, preparando um lugar, preparando o nosso coração, preparando o nosso interior, para que pudéssemos de fato sentar na mesa do Senhor. Marca um novo tempo na vida dos meus irmãos. E para nós como igreja, Senhor, nós clamamos: não nos deixe tirar os olhos de você. Não nos deixe apáticos à tua presença. Nós não queremos trocar o fazer pela intimidade contigo. O lugar que o Senhor nos chamou é o lugar da devoção, e é neste lugar que nós queremos estar, é neste lugar que nós queremos permanecer. Então, em nome de Jesus,
Abre os nossos olhos, a nossa mente e o nosso coração, Pai. Para que a prioridade seja sempre buscar o Senhor. Para que seja sempre buscar a Tua presença. Vai, Wesley. Não vim atrás de bênçãos, Jesus, não deves nada para mim, mais do que tu podes fazer, só quero assim. Lamento por viver diferente, lamento por não cantar de coração. Leva-me ao primeiro amor, eu abro o meu coração a ti. Lamento por viver só pra mim mesmo. Lamento por não ver que és meu sustento. Leva-me ao primeiro amor, eu abro o meu coração a ti. Senhor, nessa manhã nós queremos nos arrepender, Senhor. Eu não quero orar só pelos irmãos que estão aqui à frente, mas eu quero orar, Senhor, em arrependimento pela nossa casa, pela nossa comunidade de fé, pelos irmãos que estão em casa, Senhor. Pai, nós não nos queremos tornarmos indiferentes à Sua presença. Senhor, nós queremos ouvir e ficar esperando até que o Senhor diga. Nós não queremos, Senhor, ser ativistas, mas nós queremos ter a sensibilidade do Espírito. Então nessa manhã, Senhor, nós queremos orar em lamento, como essa canção diz. Nós queremos orar em lamento. Senhor, toda lepra que por um acaso está no nosso corpo, que faz nós sermos indiferentes à Sua presença e indiferente ao outro, nós queremos nos arrepender e nós queremos voltar à simplicidade do início, a simplicidade de o quão bom é chegar na casa do irmão e partilhar de uma xícara de café ou de chá ou de qualquer outra coisa e nos alegrar e muitas vezes rir e chorar com eles. Nós queremos, Senhor, nos arrepender porque muitas vezes nós nos preenchemos de tanto conhecimento e nos esquecemos que é no quarto, é no secreto, é na simplicidade que vem instruções de uma profundidade para uma vida inteira, Senhor.
nessa manhã, Senhor, libera o teu Espírito, libera o teu Espírito, libera o teu Espírito para nos arrancar dos nossos achismos, da nossa insensibilidade, nos cura da nossa lepra, nos cura da nossa lepra, nos toca nessa manhã e nos cura da nossa insensibilidade, Senhor. Só quero a ti. Você é o que mais importa, você é o que mais importa, você é o que mais importa. Nós nos despimos das folhas de figueira, nós nos despimos da folha de figueira. Nós queremos estar nu diante de você, nós não nos queremos nos esconder mais atrás das árvores. Quando escutarmos a sua voz, nós queremos dizer e nós dizemos: eis-nos aqui, Senhor. Nada mais. Insensibilidade vai embora, indiferença vai embora, em nome de Jesus. Nós queremos o Cristo, o Cristo, o Cristo na sua totalidade. Nada mais. Nada mais, ninguém mais, só você. Porque se nós temos você, nós temos tudo, nós temos tudo, tudo que precisamos. Nós não somos indiferentes ao outro se nós temos você, Senhor. Nada além de ti. Nos perdoa, Espírito, nos perdoa nessa manhã, nos perdoa. E nada mais. Nada além de ti. Só quero a ti. Nada mais. Nada mais. Nada além de ti. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. É exatamente nesse lugar que nós desejamos que os nossos olhos estejam. Que os nossos olhos estejam em Ti. E que nada mais nos satisfaça, Senhor. Cuida do nosso coração, Jesus. Pastoreia nossa mente. Não nos deixe tirar os olhos de você. Tudo que fazemos é por causa do Senhor. Tudo que fazemos é para glorificar o Teu santo nome. Mas não queremos fazer do nosso jeito. Nós queremos fazer com você. Há muitas pessoas talentosas, com capacidades absurdas, que poderiam fazer muito melhor do que nós o que estamos fazendo. Mas não é sobre fazer, é se tornar, Senhor. Não é sobre fazer, é sobre se tornar. Homens e mulheres apaixonados pela Tua presença. É sobre se tornar pessoas sedentas em
estar contigo, em sentar à mesa e em desfrutar da mesa da comunhão. É sobre nos tornar semelhantes a você, o Cristo que entregou tudo, que se doou por completo uns aos outros. Ah, Jesus, que esta manhã venha com teu bálsamo. Mais uma palavra se cumpriu, mais uma palavra se cumprindo. Tu és fiel, Jesus. Queremos fazer a oração de Moisés. Se o Senhor não for conosco, não adianta mandar anjos, mas se o Senhor não for conosco, nós não queremos sair daqui. Não queremos mover um passo sem a sua presença. Em nome de Jesus.